Durante mais de 4 décadas, Portugal viveu sob uma ditadura. O Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar e depois por Marcelo Caetano, impôs silêncio, medo e obediência. As liberdades foram esmagadas. A censura ditava o que se podia dizer, ouvir e até pensar. A PIDE vigiava, prendia, torturava. Muitos desapareceram, outros fugiram. Enquanto a Europa reconstruía a democracia, Portugal permanecia fechado, envelhecido por dentro, exausto por fora. Em África, a juventude portuguesa era enviada para combater em guerras coloniais longas e injustas, longe de casa, longe da verdade. Mas o descontentamento crescia, no povo, nos militares, nos corações. E na madrugada de 25 de abril de 1974, um grupo de capitães, fardados de coragem, saiu às ruas com um plano: derrubar o regime, sem derramar sangue. Os escravos, oferecidos por uma civil, Celeste Queiro, tornaram-se símbolo de um país que renascia. A liberdade chegou finalmente. Mas quem lhe abriu o portão para entrar em Portugal? Um homem que, desde essa ação nobre e humilde, esteve durante 40 anos no anonimato. Este personagem, o Alves Costa, é um personagem de filme. É um homem extraordinário. É um homem que era operário no Norte. Está entre um misto entre um ambiente rural e industrial. Ele foi operário da Mabor e da Continental durante 40 anos e fez sempre a sua vida em Balazar. É um homem religioso e é das pessoas mais coerentes que eu conheci em toda a minha vida. Depois, mais tarde, eu conheci-o, andava à procura dele, porque tínhamos a indicação de que ele morava, e eu cheguei a uma terra onde nunca tinha ido, perto daqui, Balazar, e então chego a Balazar, vejo um senhor e pego numa fotografia de 25 anos, ando à procura de um senhor chamado Alves Costa, e ele disse: sou eu. Eu assim, não acredito, andamos 30 anos à procura do homem, e agora chego aqui, é o primeiro. No dia 25 de abril de 1974, quinta-feira, eu era um jovem fotógrafo, estagiário do Jornal Século, com 19 anos. Nós sabíamos que o 25 de abril ia acontecer, pensávamos que seria para aí no dia 29, por ser a data mais próxima do 1º de maio, mas aconteceu no dia 25 de abril. Eu estava em casa com o meu irmão António, estávamos a ouvir música. Minha mãe vem a correr e diz: está a acontecer uma revolução, a rádio está a dar comunicados militares, está a dar música militar. Pronto, eu vesti-me, saí, apanhei o primeiro comboio das 5 da manhã e fui da Amadora para o Jornal Século. Cheguei ao Jornal Século, dirigi-me com um colega de reportagem para o sítio dos acontecimentos, que era o Terreiro do Paço, e cheguei mais ou menos, mais coisa, menos coisa, que ao mesmo tempo que a coluna de Salgueiro Meia estava a chegar por um lado, nós estávamos a chegar por outro. Na altura, nós não sabíamos, pensávamos, a cavalaria era tida como uma arma conservadora e de apoio ao regime, esperava-se um golpe de direita, esfiado pelo general Cousa de Arriaga, e ficámos muito apreensivos, não sabíamos o que era aquilo. A única coisa que eu estranhei é que os soldados eram muito amistosos, muito colaborantes, não proibiram ninguém de fotografar, e eu comecei a achar o ambiente estranhamente bom. Mas ao mesmo tempo havia uma luz muito bonita sobre os capacetes e fazia-me lembrar o golpe do Chile, que tinha essa luz. Meses antes, em setembro de 73, tinha havido um golpe militar do Pinochet no Chile e a luz e o ambiente eram o mesmo. E eu fiquei muito, muito desconfiado daquilo.
E fiquei muito desconfiado e andava sempre a fotografar em zonas escondidas, protegidas, porque não sabia o que podia acontecer. Ou seja, havia medo ainda, porque nós não sabíamos nada. Então estava eu escondido a fotografar e vejo um capitão furioso olhar para mim. E disse: pá, o que é que você está aí a fazer escondido? Quem é que é você? Mas quem é você? Diga-me lá. E eu sou capitão, tirei o cartão, eu sou jornalista do Jornal Século. Está bem, é jornalista do Jornal Século, mas porquê que está escondido? Quer apanhar um tiro? Pá, você não pode andar escondido, tem que estar visível. E isto é um levantamento militar contra o regime. Se você for a favor, são aqueles tipos que estão ali ao fundo. Se for contra, somos nós. Epá, mas ando visível. E eu, está bem, eu vou andar visível. E percebi que aquele era o líder. E como percebi que aquele era o líder, andei sempre atrás dele. Onde ele ia, eu ia também. E isso valeu-me, de facto, ter algumas fotografias interessantes e ter feito um trabalho razoável no 25 de Abril. Mas há um episódio que, quase no fim das várias peripécias de tomar a polícia, prender alguns e ir buscando, ir capturando veículos e tanques ao dito inimigo, que afinal não era inimigo porque estavam todos combinados. Os tanques iam-se passando para o lado de Salgueiro Maia, mas há um que não se passa. Há um tanque que fica. Portanto, eu nesse dia estava em Cavalaria 7, no M, com os carros de combate, M47, e nessa noite a sirene tocava sempre toda a noite. Até que chegou a uma altura que nos deram ordens para vir municiar os carros, que era para ir para a rua. A gente, quando ouviu aquilo, ficou admirado, porque aqueles carros para andar na rua não são apropriados para isso. Mas pronto, até que chegou depois a uma certa hora, não posso precisar bem a hora, mas lá para as 7 horas ou 7 e pouco, mandaram-nos sair com os carros para a rua. Viemos com os carros para a rua. Depois, no trajeto entre Belém e o Torreiro do Paço, deram-nos ordens o Alferes, o Souto Maior, que era o chefe que comandava os carros, que ninguém dava fogo sem ordem dele. Quando chegou ao carro onde eu estava, ele comunicou pela rádio, na mesma, e disse ao Costa: olha, que ninguém dá fogo sem minha ordem. Está bem, meu Alferes, mas eu pensei cá para mim, eu ia dar fogo com estes carros na rua, só de loucos. Bem, mas quando chegamos ao Terreiro do Paço, deparámos com uma situação um bocado caricata por causa do trajeto dos carros que estavam na nossa frente. Ali parámos, depois alguém dava ordens, uns para um lado, outros para o outro, e via certas situações que eram os de Santarém, que vinham dentro dos carros ou até a pé, que era para falar com os comandantes do nosso carro. E havia uma situação que eram as tropas, talvez com 8 dias de tropas, tanto, que de G3 na mão e disparava sobre os tais que vinham de frente. E eu ainda disse lá a uns: pá, quem disparei com isso, não disparei, já mandaram-nos atirar, não tireis nada, deixei estar quietos, e eles então pararam. Entretanto, apercebi-me de que o Alferes tinha sido preso. Apercebi-me que a PM, a Polícia Militar, que prendeu o Alferes. E eu disse para os meus colegas: oh, caraças, o Alferes foi preso, o que é que se passará? Mas ficamos naquela. No meio daquela confusão toda, o Maia dirige-se ao tanque e para. Está um oficial a discutir com um militar, ele observa-se. É uma discussão que nós não sabíamos o que é que se passava, hoje já sabemos. Entretanto, apercebo-me que alguém está a subir o carro de combate onde eu estava. Eu, quando me apercebo que é um brigadeiro, fiquei um bocado entupido, mas pronto. O brigadeiro chegou à minha beira e todo refilou e vira-se para mim e disse: nosso cabo sabe trabalhar com isto. Eu não sei onde é que eu fui buscar as palavras, sei que as disse, e disse ao meu brigadeiro: eu fui improvisado à última da hora, sem mal trabalhar com isto. Mas ele, é claro, viu que eu era cabo e para estar ali tinha que saber trabalhar, senão não estava ali. E então puxa da pistola e disse: vou dar fogo, mete um tiro na cabeça. E eu disse: pronto, meu brigadeiro, vou ver aquilo que posso fazer. E meti-me dentro do carro
disse aos meus colegas, que eram os condutores que estavam no carro, para se meter dentro também, e fechamos o carro. E o Maia ficou a olhar, porque aquele era o único que não se tinha rendido, não aderiu, não se passou, eles não sabiam nada sobre aquele carro. Sobre aquilo era um carro de combate pesado, altamente municiado, e que podia, um disparo daquilo acabavam as operações ali, porque o Terreiro do Paço ficava inoperacional. Eu ainda pensei cá para mim, dou uma bujarda lá para cima para o rio, mas e satisfaz o indivíduo e acabou. Mas eu via tanta gente a subir aos barcos, nos cais, que eu disse, não, é impossível, eu vou fazer para aqui uma mortandade enorme, não, é impossível, e então parei. Então o Maia fica muito angustiado a olhar para aquilo, a olhar para ele, e há um momento em que ele diz mais tarde que está a olhar, ele sabe que o apontador o está a ver e ele está a ver o apontador. Ele está a vê-lo, ou seja, está a ver, ele sabe que o apontador está dentro da torre do carro de combate e ele sabe que está na mira do apontador. Mas o Salgueiro Maia dizia que, como ele era dos tanques, ou seja, dos blindados, ele também sabia que ele que o estava a ver em grande plano e que lhe estava a ver os olhos. E diz, dificilmente um homem dispara sobre outro que o está a olhar nos olhos. E virou as costas e foi-se embora. Ele sabia que quando virasse as costas e fosse embora, se ele disparasse, era nessa altura, se não disparasse nessa altura, não disparava mais. E assim foi. E o tanque ficou ali. E ficou ali várias horas. Parei, aquilo ficou. Por ali, naquele dia, ficou. Eu depois, mais tarde, deram-nos ordens para virem. Uns diziam que era para as antenas, outros diziam depois que era para Monsanto. Sei que nós depois andamos lá nas ruas a passear um bocado a Lisboa, a estragar as ruas todas, porque aquilo era só estragar ruas, mas pronto. Ele sai dali, vai ao Largo de Camões, sobe a Rua do Alecrim, e então o Alves Costa, que é um homem do Norte, religioso, conservador, boa pessoa, estamos a estragar a cidade toda, estamos a estragar os passeios, estamos a dar cabo do Alcatrão, a preocupação dele era o que estragavam por onde passavam, lagartas metálicas, um veículo com umas dezenas de toneladas, quer dizer, e aquilo por onde passava partia tudo. E então ele estava preocupadíssimo, então tentou sair da cidade, mas foi para o Monsanto. Então perderam-se e encontraram um taxista que lhes perguntou o que eles andavam ali a fazer. E eles disseram, estamos perdidos. Disse, mas tipo, querem ir para onde? Queremos ir para a Cavalaria 7 na ajuda. Então venham atrás de mim. E vão atrás do táxi. E lá conseguem chegar ao quartel por volta das 5h30, disse-me o Alves Costa. Quando cheguei ao quartel, estava lá um capitão e um Furriel, e disse-me, já sabia de tudo o que se tinha passado, e então o capitão disse-me, Costa, eu vou fazer um requerimento ao movimento das Forças Armadas para dar um louvor. Eu disse, porquê? Por a atitude que tu tiveste. Eu disse ao meu capitão, por amor de Deus, não ponha o meu nome em lado nenhum, que eu queria ir embora da tropa tranquilo. Porque eu sabia o regime que existia, e como sabia que as coisas, se não corresse bem, eu ia para o ultramar, que nunca mais cá voltava, ou ia para o forte, que também nunca mais via sol. E por isso é que eu pedi ao capitão para não pôr o meu nome em lado nenhum, que eu queria vir embora da tropa tranquilo. Vim para a minha terra, que é aqui a terra de Valazar, vim para aqui, cuidei na minha vida, arranjei trabalho, arranjei emprego, por isso cuidei na minha vida, até que... O Alfredo Cunha, que é o fotógrafo, e eu aceitámos fazer um livro sobre aquilo que chamámos os Rapazes dos Tanques. Para nós era essencial que os Rapazes dos Tanques contivessem também os homens que disseram não foi só ele, foi também o Alferes, mas ele era o único que era desconhecido, e portanto a condição sine qua non, a 3 meses
do livro ir para a edição, para a gráfica, há 3 meses a gente ainda não tinha encontrado. E eu disse ao Alfredo Cunha, se não encontrarmos, o livro não sai com a minha assinatura. Mas eu, entretanto, para responder agora mais diretamente à sua pergunta, decidi aquilo que é óbvio, ir aos arquivos do Exército. E andei nos arquivos do Exército à procura dos militares que saíram muito longe aqui de Lisboa, do sítio onde estavam esses 5 carros de combate que viriam para Lisboa, que foram chamados para Lisboa, e portanto eu andei à procura de os militares, como toda a gente sabe, pelo menos as pessoas que passaram pelo Exército, nisso são muito organizados. Fazem ordem de serviço, põem lá os nomes, põem lá tudo. E foi isso que eu andei à procura. E portanto, aquilo demorou muito tempo, porque encontrados os nomes dos que vieram, o problema era e quando é que eles saíram da tropa? E para onde é que eles foram? Já tinham passado tantos anos, para onde é que eles foram? Qual é a direção deles? Ora, o Exército só tinha a direção para onde que eles deram quando saíram, em 1974 ou 75. Escrevi cartas para todo lado, foi muito complicado. Até que, a certa altura, e havia pessoas também que já estavam no estrangeiro, e eu consegui mandar para lá coisas, e diziam, não é esse e tal. Depois tu começas também, de uma certa forma, ao pôres de lado, deixas algumas pessoas. E a certa altura havia um nome numa aldeia, que era numa aldeia do Minho, não é? E aquilo parecia-me, senti isso. Este tem que ser, nós temos que o encontrar. E então o Alfredo Cunha, o fotógrafo, vivia aí a 30 km de distância daquela aldeia. Esse foi o último. Era o último, não havia mais. Eu disse, Adelino, esta é a última terra onde eu vou, não vou a mais nenhuma. Pá, já fiz mais de 1000 km no norte, não vou a mais nenhuma. E é a última. E quando chego lá encontro o tipo. Eu estava a tomar café num café central ali embaixo e apareceu-me lá um indivíduo com a bolsa às costas, chegou numa Mercedes, numa carrinha, chegou lá, deu boa tarde, e disse, vocês são daqui? Somos, sim senhora. Você não conhece aqui o lugar do Calvário? E eu respondi, conheço, fica aqui a 200 metros. Você não conhece lá o senhor José Luís da Costa? Eu disse, chefe, esse indivíduo sou eu. O indivíduo tinha uma máquina fotográfica, toca a tirar fotografias. Eu disse, chefe, faz lá com isso, quem é você afinal? E então é que ele me começou a dizer que era fotógrafo, que trabalhou para o Expresso, trabalhou para um lado, trabalhou para o outro, que tinha sido fotógrafo do Presidente da República, Mário Soares, do Ramalho Enes. E eu disse, chefe, não me interessa de quem foi você, interessa-me a minha vida privada, que eu estava com a roupa toda negra, de andar a trabalhar no campo. Até ele pediu-me 1001 desculpa e é que me começou a dizer que andava à minha procura já há 2 ou 3 anos, que queria escrever um livro, mas que no livro que não saía se não me encontrasse. Depois disse-me se podia ligar para um amigo dele, e disse, liga lá para quem você quiser, que o amigo não faz diferença. E ligou para um tal Adelino Gomes. E combinaram. Um dia telefonou-me e diz assim, tu não acreditas, tenho aqui o Cabo Costa, o Cabo Apontador, como nós chamávamos, tenho aqui ao meu lado. Eu disse, não lhe faças perguntas, porque eu já estava acostumado a ouvir soldados e oficiais e tudo, que a gente fazia as perguntas e a partir de certa altura, quando fazíamos o contraditório, que é aquilo que um jornalista faz, eles, como estava uma outra pessoa a dizer uma outra história, eles davam uma volta à história. Eu não queria que ele soubesse as perguntas que eu ia fazer. Eu estava em Lisboa, eles estavam a 200 km daqui. Eu disse, eu vou apanhar um comboio. E, portanto, fui apanhar um comboio, fui para a aldeia dele, e então em casa dele fiz-lhe a primeira entrevista. E, portanto, eles estavam a escrever o livro, que era os 40 anos de 25 de Abril. E o livro não saía sem que me encontrasse. Daí ele ter vindo aqui a Balançar 2 ou 3 vezes, até que chegou ao dia de me encontrarem, mesmo diretamente comigo. Toda a gente andava à procura dele, a associação do 25 de Abril andava à procura dele, toda a gente andava, e pronto, nós conseguimos encontrá-lo. Mas mais do que isso, porque isso é estar a dizer bem de mim enquanto jornalista, mas o que é extraordinário, e isso é absolutamente real e corresponde à verdade, foi encontrar um homem extraordinário como ele era. É um camponês. E mais, vou-te dizer uma coisa ainda mais extraordinária, é que isto foi
o nosso encontro foi em 2013, já fizeram 10 anos. Há 5 dias eu estive com ele aqui em Lisboa e voltei a fazer-lhe algumas perguntas. E ele responde sempre da mesma maneira. Isso é que é extraordinário. Responde sempre da mesma maneira e nunca diz que fez aquilo porque era antifascista. Ele não diz isso. Ele diz que fez aquilo porque tinha sido educado pela mãe, não é? A respeitar os outros, a não matar. Portanto, é um bocadinho contraditório com o facto de ter um canhão ali à disposição, mas ele diz, eu vi tanta gente no óculo, eu vi tanta gente, ia matar aquela gente toda. E, portanto, é um homem como é que eu hei de dizer? É um homem de princípios. E nunca se pôs nos bicos dos pés a dizer, eu é que fui o herói. Nunca falou disso. E nunca disse, eu era antifascista. E isso, para mim, é um herói incomum. E foi o que eu sempre disse e continuo, quando jurei a bandeira, jurei servir a pátria e não destruir. E foi isso que eu tentei fazer. No dia 25 de Abril, foi não destruir a pátria. Porque eu sabia que se disparasse, que ia ser o fim do mundo. Eu sabia a arma que tinha na mão e não sabia daquilo que estava preparado para mim, só soube, passado 40 anos, que tinha no Cristo Rei um lança-granadas e companhia para nos atacar, tinha o barco da Marinha que estava no Rio Tejo também pronto para nos atacar, portanto aquilo ia ser um fogo cruzado que ia ser o fim do mundo. Lá ia o Terreiro do Paço. Portanto, ele é um homem realmente com muitas qualidades. Ele é o verdadeiro herói popular. Ele é o verdadeiro herói à contre-cœur, ou pelo menos o herói que não quis ser herói. No fundo, o que ele quis foi voltar para casa. e é hoje um exemplo, olha, para pessoas como eu. Eu nasci para servir e não para destruir. E como eu nasci e fui criado para servir, não ia destruir, que eu sabia que ia destruir e que ia fazer mortes. Portanto, eu não nasci para isso, não fui criado para isso, pronto, não fez. O resto que viesse, vinha, se fosse, era só eu que ia, pronto, acabou. Salgueiro Maia, eu julgo que em 87, 10 anos ou 15 anos depois, deu uma belíssima entrevista, deu algumas, muito boas, deu uma belíssima entrevista a um jornalista, Fernando Assis Pacheco, que já morreu, que era um grande escritor também e um grande jornalista. E ele fez essa pergunta. E ele diz assim, foi ali que se ganhou o 25 de Abril. Portanto, o herói do 25 de Abril, nós estamos a ver ali, o herói que continua, o herói que bom, estas pessoas todos os dias há aqui estrangeiros a ouvirem a história e quem vê é Maia. O herói do 25 de Abril diz, não fui eu o herói. O 25 de Abril ganhou-se com o não de um cabo. Eu gosto do 25 de Abril por esse lado pedagógico, parece uma espécie de exemplo. Olha, tu, povo, mesmo o mais oprimido, nós tivemos durante 48 anos, tu, povo, oprimido, tens de te libertar, mas não vale, agora não agarras nos homens e matas e enforcas e não sei o que e tal. Liberta com toda a tua força, não é? E aqui houve uma conjugação ou uma conjunção de vontades entre os militares, um grupo de militares extraordinário, não é? E que depois aqui, sobretudo aqui, recebeu de braços abertos o povo. E depois há uma conferência de imprensa do Maia e há um alferes que diz assim, mas olha, não te esqueças, está aqui o povo e o povo está-te a apoiar. E ele diz, venha lá o povo. E o povo entrou e tornou-se, quanto a mim, o terceiro ator. Os atores eram quem? Era o regime, que ainda não estava derrotado. Eram os revoltosos. E passou a ser também o terceiro, o povo. E fizemos uma coisa fantástica. Eu acho que foi fantástico. Foi o reencontro entre os perdedores e os vencedores do 25 de Abril, onde eles chegaram à conclusão que, afinal, os perdedores, que era ao lado do Alves Costa, não eram os perdedores, foram aqueles que permitiram que os vencedores vencessem. Porque, se não fosse a atitude deles, o que tinha acontecido é que tinha sido um banho de sangue. E esses nunca foram convidados para o 25 de Abril, foram ostracizados durante 40 anos. Alves Costa nunca tinha ido ao 25 de Abril, foi 40 anos depois. Mas ficou tão desgostoso com aquilo tudo que nunca regressou a Lisboa.
E ele regressa a Lisboa 40 anos depois. Alguém lhe perguntou: então, mas você não veio a Lisboa? Porque ele disse: não tinha nada a fazer cá, aquilo que tinha a fazer já fiz. E tenho muito que fazer, trabalho, tenho a minha família, estou junto com a minha família. E era assim. E, portanto, foi ao lançamento do livro. Quando cheguei a Santa Apolónia, estava lá o Alfredo Cunha à minha espera. Depois levou-me até ao Torreio do Paço. Quando cheguei ao Torreio do Paço estava o Adelino Gomes, também à minha espera. E quando cheguei lá, o Adelino Gomes disse-me: Sr. Costa, bem disposto? E eu disse: vou, sim, senhora. Ele: tão bem é que tem aqui uns indivíduos que lhe quer dar uma coça. E eu disse: ó chefe, eu não fez mal a ninguém. Mas foi até que chegou à beira dos indivíduos. Era um grupozinho de homens, talvez uns 20 homens ou o quê, que estavam lá num grupozinho. Quando cheguei à beira deles, o Adelino Gomes disse: meus amigos, cá está o homem que vocês procuravam. E eu cheguei à beira deles, dei boa tarde, eles deram boa tarde também e fizeram uma rodinha. Eu fiquei no meio deles e então diz-me assim: então tu é que és o Cabo Costa? E eu disse: eu era, agora não sou, já fui. E então diz-me eles assim: podemos-te dar um abraço? Já não era uma coça, era um abraço. E eu disse: 2 ou 3, mas por que motivo? Ele: é que tu já nos destes 40 anos de vida. Quando eles disseram aquilo, eu pensei cá para mim: 40 anos de vida, mas eu perguntei-lhe: mas 40 anos de vida por que motivo? E então eles disseram: nós éramos os que estávamos na tua frente, dentro da Chaimite e do M24, e quando tu manejaste o carro de combate, nós dissemos uns para os outros: ó meus amigos, já vamos todos com caraças. E eu disse: pois é, mas vós estáis aqui, não estáis? E eu também estou, porque se vós não estivesses, eu também não estava. E a realidade era essa, era que se eu tivesse disparado, eles não estavam cá para contar a história, mas eu também não estava cá para contar a história. Aquilo que ele reteve na memória dele foi exatamente o que se passou. Nós, na altura, consultámos um psiquiatra, eu e o Adelino Gomes, para ver, porque havia histórias completamente contraditórias entre eles. A única história que não era contraditória era a do Alves Costa. E o psiquiatra explicou que as pessoas reconstroem as memórias consoante a sua vivência da situação. E isso foi uma coisa que com o Alves Costa não aconteceu. O que aconteceu é que ele reteve sempre aquilo e dizia: isto foi a coisa mais importante que me aconteceu. Eu tenho que fixar na minha memória exatamente tudo, que é para contar exatamente como é que foi. Eu, quando me disseram, por exemplo, que eu ia ser condecorado, quem me disse foi o Adelino Gomes, o jornalista. Mas disse-me para não dizer nada a ninguém, porque podia ser falso. Pronto, e eu também guardei, não disse à família, e assim, terão disso, não disse a mais ninguém. Portanto, eu vou guardando assim, não sou daqueles que andam com a campainha aí pela rua fora, não. Nós hoje vivemos aqui num ambiente, você não vê ninguém aqui na rua. Também está tudo, cada um dentro do seu buraquinho, e sempre foi assim. Mas toda a gente se dá bem uns com os outros. E depois é assim, se um precisa de uma coisa, o outro já está à porta para ajudar. E sempre foi assim. A nossa convivência e a nossa amizade entre todos era mesmo unidos, e era real. Portanto, não havia, como diz o outro, maldades, não havia nada. Era tudo, são pessoas que são honestas. Pronto, sempre se demos bem, nunca tivemos problemas uns com os outros. E era a tal humildade que a gente tinha, que foi aquela humildade que eu fui criado, eu e toda a gente aqui da zona, que era criado, e foi isso também que me levou àquele belo dia e eu talvez ter a atitude que teve. Olha, o futuro do país, até a uma certa altura eu achei que correu tudo bem, depois começou a não correr assim muito bem. Acho que desde que morreram os políticos, eu não sei se, portanto, cada um tem a sua política, eu também tenho a minha, mas não puxo, não critico ninguém. Mas desde que morreram os políticos, deixou de haver política em Portugal. É oportunismo. E atualmente está-se a ver isso. É oportunismo. E, portanto, a partir de uma certa altura,
comecei a desligar um bocado, porque pronto, porque nós vivemos numa altura que hoje ninguém dá valor àquilo que se viveu naquela altura. Porque a gente, muitas das vezes chegávamos da escola, queríamos pão, não tínhamos pão. A gente vinha do campo, cheio de trabalhar, e às vezes ia à maceira e torcia-lhe o nariz que estava bolorento. E não comia, não sei, vocês não sabem o que isso é, mas nós soubemos. Comi muitas vezes meia sardinha. E, portanto, nós sabíamos o que era e sabemos o que é agora. E alguns indivíduos às vezes dizem assim, o 25 de Abril, e eu digo, pá, vós soubesses aquilo que era antes do 25 de Abril, não falavas como falais, porque eu acho que o 25 de Abril foi o céu que se abriu para toda a gente, só que houveram uns que conseguiram ir para o céu e outros não. Outros não conseguiram lá chegar. E é que foi pena, mas pronto. E eu considero-me que cheguei. Eu considero-me, porque aquilo que a gente era, eu não me considero mais trabalhador do que o meu falecido pai era. E, no entanto, o meu pai mal sabia ler, que escrevia mal o nome dele, e andava numa bicicletazinha, para aqui, para onde era preciso, com a bicicleta, e lá andava, não sei. Eu hoje tenho um bom carro, tenho um carro, pronto, já teve 2, meus filhos cada um tem o seu, e a gente vive, tem uma casinha cada um também, e a gente vive. Agora aqueles que não trabalham e que se estão à espera só da bananeira, esses não chegam a lado nenhum. A nossa juventude ainda hoje é complicado lidar com ela. A juventude de hoje é complicado. Se não tiver um bom telemóvel, se não tiver isto, se não tiver aquilo, se não der dinheiro para eles fazer o que querem, é complicado lidar com eles. No nosso tempo não havia nada disso. Entende? E como há certas situações que não dá para fazer isso, há revolta. E esta revolta é o que se está a dar em todo o mundo. Porque as pessoas, os novos, os velhos em si, alguns estão maduros, outros também, aqueles que estavam habituados a bater com o pé no chão e a dizer eu é que mando, que é o caso agora da América. A América está nessa situação. O indivíduo quer que eu respeite a ele, mas não respeita a ninguém. Porquê? Porque é rico. É só por isso. E tem os capangas todos ao lado dele, que são os milionários da América. Ora, eles, o que é que eles fazem? Eu posso e mando. E despede toda a gente, e depois, como é que vai ser? Depois há revolução, depois as pessoas revoltam-se. Porquê? Porque as pessoas também espremem demais o pano, e estorcendo demais o pano, ele começa a romper, e depois a romper, nós aconteceu-nos aqui quase igual. Porque é que nós temos um Chega com uma porcentagem de votos que teve ultimamente? É por causa disso que há muita gente descontente. E tudo isso oferece 1001 coisa e depois não se pode dar, e no fim padecemos todos. E eu acho que o povo que tem que ser mais calmo, mais sereno e mais humilde, porque se não for, não sei até onde é que isto vai ir. Curiosamente, o dia 25 de Abril é também o dia da Santa de Balazar, Santinha de Balazar, que é a Beata Alexandrina, que se celebra a 25 de Abril. E foi beatificada a 25 de Abril. Então Alves Costa dizia, bom, eu celebro 25 de Abril, porque é o dia mais feliz da minha vida, porque não matei ninguém, contribuí para que as coisas corressem bem, e além disso é o dia da Beata Alexandrina. E eu acho que foi um milagre da Beata Alexandrina, diz ele. Mas sempre disse isto, desta maneira, desta forma, não tem outra forma de o dizer. Como é que o Papa foi beatificar a Alexandrina no 25 de Abril? Olha, coincidência. Entende? Portanto, podia ser o dia do corpo de Deus, porque ela era muito coisa do corpo de Deus, assim, ou coisa no género, mas não, beatificou-a no 25 de Abril. E tudo isso, pronto, leva-me às vezes a cabeça a mexer um bocado e a pensar em coisas que às vezes até não era bom pensar, mas pronto. Eu tinha uma pagelazinha que foi-me dada no dia do meu crisma, em
1969, se não estou em erro. E eu andava sempre comigo. Sempre, essa pagelazinha andava sempre comigo. Hoje não anda comigo, mas está em casa, sempre, dentro de casa. Porque ela já está um bocadinho deteriorada e eu não queria que ela deteriorasse mais e deixei de andar com ela no bolso, na carteira. E eu, no dia 25 de abril, trazia-a comigo. E hoje conto isto a muita gente, mesmo aqui da freguesia, e eles dizem, quase todas as pessoas me dizem, tu não estavas sozinho? Eu disse, não, não estava. Eu não sei, porque a história do 25 de abril, quando fomos mobilizados, quando foi para a tropa, eu fui para Viseu, para o R14, jogar bandeira, em abril de 72. No fim lá da recruta, quando fizemos lá uns testezitos para tirar a especialidade. E quando me deram a especialidade, disseram-me logo que eu ia para carros de combate. E lá em Viseu disse-me logo lá o gajo que estava a dar as coisas, a especialidade. Tu já te livraste de ir para o ultramar? E eu olhei assim e pensei cá para mim, pô, era impossível, porque toda a gente ia para o ultramar naquela maré. Eu tinha o meu irmão mais velho lá fora, que faleceu há um ano, e lia os aerogramas que ele nos mandava para casa. Primeiro lia para mim, como o falecido pai não sabia ler. Eu primeiro lia-os para mim, e depois é que lia para o meu pai aquilo que eu via que podia ler, que senão não lia. E eu sabia o que lá passava. E é claro, eu ultramar tremia. Quando me disseram que eu estava livre de ir para o ultramar, eu, graças a Deus. E outra coisa, foi muita gente aqui de Balazar para o ultramar e praticamente não houve um que trouxesse uma ferida. A casa era mais baixinha, que eles afundaram isto para baixo bastante, que não era tanto. Mas havia um falso aqui e os homens entraram por qualquer lado e subiram acima. E ela, quando se apercebeu dos homens, atirou-se atrás da janela. E a partir daí ficou paralítica. E foi que começou as coisas depois a desenvolver e a começar-se a dizer que ela que era santa, que era santa. Uma coisa é certa, que há mistério que há mistério há. Porque o pessoal que aqui vinha e que ainda vem aqui, o parque diz muitas vezes, e é verdade, Balazar não tem nada que se possa visitar. Não tem museu, não tem nada, estruturas nenhumas que se possa visitar. Agora irá ter a Basílica Nova, quando for feita, porque isto, arquitetamente, diz que não há no país coisa idêntica a esta, arquitetamente. Mas, e vem aqui tanta gente fazer o quê? Alguma coisa vem cá, porque senão não vinha. Porque isto aqui, Balazar, não tem nada para se ver. Devíamos olhar muito para o passado para prevenir o futuro. Porque se não for assim, não sei como é que vai ser. Nós só ouvir e esperar que nos deem tudo assim com as mãozinhas, não tem hipótese. Tem que se trabalhar para isso. E ter muita paciência, porque se não tiver paciência também, não sei, não vamos a lado nenhum. A humanidade viveu mais em conflito do que em harmonia, e a história está cheia de ciclos de violência. Mas há também momentos em que as pessoas escolheram um outro caminho. Negociaram, perdoaram, reconstruíram. Cada armistício, cada acordo, cada escolha de não disparar o primeiro tiro é prova de que é possível. Talvez nunca veremos uma paz na Terra no sentido absoluto, mas podemos construir ilhas de paz entre pessoas, comunidades, países. E talvez com o tempo essas ilhas se unam. A paz não cai do céu, ela vem de nós. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a construí-la, passo a passo, geração após geração?